A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós estamos no jejum de 21 dias e nós estamos lendo um livro. O tema do livro é a Igreja Fora das Paredes. Nós estamos no nosso 7º dia, 7º capítulo, e o tema de hoje é Libertos e Enviados. E o texto que nós vamos estar lendo, ou a base do nosso capítulo hoje, está em Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Mas antes de ler, eu quero lembrar que nós estamos apenas fazendo a leitura do capítulo. Nós não estamos explicando. Talvez em uma outra oportunidade podemos estar até pregando. Cada capítulo, na realidade, é uma pregação. Nós podemos estar pregando, ministrando, explicando o capítulo. Mas o nosso objetivo é para que você leia, tirar todas as dificuldades que possa ter para você estar junto conosco. Então nós estamos enviando o áudio, nós estamos fazendo a leitura em áudio, também enviando nos nossos grupos de WhatsApp, tanto na nossa igreja no setor oeste como no setor leste. Amém? Então você pode fazer a leitura diretamente no livro, ouvir o áudio ou nos acompanhar aqui pelo canal do YouTube, porque nós estamos também enviando o link nos nossos grupos. Amém? Então vamos lá fazer a nossa leitura. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20, que diz assim, lembrando que o nosso tema é libertos e enviados. Então Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20, diz assim, e chegaram ao lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele, Jesus, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, e também pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntando-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram-o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar o evangelho em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aleluia. Esse texto ele é poderoso, hein, irmãos? Glórias ao Senhor. Amém? A introdução desse capítulo diz assim, quantas histórias de libertação já não nos marcaram? Quantas pessoas não foram alcançadas pela graça libertadora de Cristo? Creio que se cada um tivesse a oportunidade de compartilhar algo de extraordinário que Deus
fez, não lhe faltaria testemunho. Nada nos enche mais de esperança do que quando somos surpreendidos pelo poder restaurador do Senhor. O nosso texto de hoje nos conta um evento extraordinário do ministério de Jesus. Ele não ocorre exatamente nas regiões de habitação judaica, mas em uma região pagã. Os fatos relatados por Marcos já denunciam isso. O desenvolver dessa história e seu final tem muito o que nos ensinar sobre o poder de Deus e a missão de sermos testemunhas do seu amor. O primeiro ponto, um homem que ilustra a condição de todas as pessoas sem Jesus. Versículo 1 ao versículo 5, que diz assim o texto desse primeiro tópico. O fato de Jesus ter se deslocado a uma região de pouca habitação judaica indica que seu ministério apontava para todos os povos. Independente do diagnóstico do homem, sua condição ilustra onde a humanidade se encontra sem a presença da luz do Evangelho. É uma vida de escuridão, de solidão, de desprezo, de violência, de escravidão, de morte e de assombros. Esta vida solitária, onde a companhia são os ossos dos mortos, ilustra muito bem o sofrimento vivido por muitas pessoas sem esperança. É dura realidade. Pessoas sem Cristo. O segundo ponto, Jesus é o Filho de Deus que destrona o poder de todo o mal. A base é o versículo 6 ao 13. E o segundo ponto diz assim: a luz de Jesus atrai para fora todo o mal. Frase poderosa essa, hein? Frase de Instagram, de Facebook, frase que você poderia estar compartilhando. Os demônios, tanto aqueles reais, como os demônios do pecado, da escravidão, da doença de alma, são expostos diante do Filho de Deus. Cristo humilha toda a potestade que subjuga a humanidade em um estado deplorável. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Ponto 3. Quando nossos recursos materiais são afetados, nós temos uma tendência a rejeitar a Cristo. Versículo 14 ao 17. Ponto 3 diz assim: somos capazes de preferir equilíbrio nas nossas finanças do que cura e liberdade das doenças. Calvino sugeriu que aqui os homens estão mais preocupados com as condições materiais do que com a liberdade de uma vida de escravidão. Ver o homem em perfeito juízo e vestido não foi o suficiente para sensibilizar o coração daquela gente, mas o poder da libertação é sinal e testemunho na vida dos que rejeitam a Cristo. Ponto 4. O caminho que nos leva à libertação é o mesmo caminho que nos leva de volta à missão. Versículos 18 a 20. Nada seria mais que extraordinário para aquele homem do que seguir a Jesus em sua missão na terra, acompanhar passo a passo os caminhos e missão de Jesus. Mas o que ele ouve de Jesus é: vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Depois de curado e liberto, aquele homem fez o que lhe restava fazer: proclamar entre os seus o poder de Jesus. Concluindo esse capítulo, em todas as eras e tempos, Jesus é o Senhor. Para todos os povos e raças, Jesus é o Senhor. Nunca houve e não haverá forças malignas capazes de suportar a presença da luz do Evangelho de Cristo. Ele veio para libertar a humanidade caída, escravizada, vivendo entre os ossos secos da morte. Ele veio para libertar os homens dos seus demônios existenciais
que os aprisionam nos porões das suas próprias almas. Mas ele é aquele que envia a sua igreja. Uma vez curados, restaurados e libertos, somos enviados como povo de Deus às nações para proclamar as virtudes do nosso libertador. Não cruze os seus braços como aquele homem que desejou seguir a comitiva de Cristo, mas foi animado a testemunhar entre os seus. Proclame o reino de Cristo onde você estiver. Para a meditação, é que você possa estar meditando nesse texto, nesse capítulo, nós temos duas perguntas. A primeira pergunta é: uma vez que você teve uma experiência poderosa com a cruz, qual a sua atitude diante disso? Segunda pergunta para a meditação: você tem disposição de ser enviado aos seus? Amém. Que você possa receber esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um ótimo domingo, meu irmão. Aleluia. E minha irmã.